Bom dia a todos e todas. Eu sou Semiramis Domene, sou docente da Universidade Federal de São Paulo, no Departamento de Políticas Públicas e Saúde Coletiva, e essa é mais uma das reuniões do SIG Dietética. E para aqueles que estão acompanhando pela primeira vez, a gente fala uma palavrinha aqui sobre o SIG, cuja sigla significa Grupo Especial de Interesse, e é um grupo que reúne docentes de diferentes universidades, então acompanham aqui a organização do SIG, a professora Angélica Maurício, da Universidade Federal do Paraná, a Aline, da Faculdade de Saúde Pública da USP, a Betsy, da Faculdade de Saúde Pública também, a Caroline Capitani, da Unicamp, a Lília Zago e a Isabelle, que é a nossa convidada de hoje, da UERJ, a Lúcia Guerra, da UFMT, a Josiane e a Samanta, que também são da Unifesp. Samanta doutoranda, Josiane docente do mesmo departamento que eu. E a gente começa também passando aqui alguns informes, pedindo a todos e todas que mantenham seus microfones fechados. No finalzinho, a gente tem um tempinho para dialogar com a nossa convidada, e vocês podem interagir tanto pelo bate-papo quanto abrindo o microfone, tá? A gente programou uma sessão de 1h30, e a gente reserva, então, um tempinho final, depois da exposição da professora Isabelle, para as perguntas, e vocês podem se inscrever, então, pelo chat também, se preferirem, tá bom? Ou acionando aí o emoji da mãozinha, clicando com o botão direito sobre o seu nome. Então, o nosso tema hoje é um tema muito instigante, interessante, porque entre tantas dúvidas que ocorrem às pessoas sobre o tema da alimentação, certamente consumir ou não alimentos que contêm glúten costuma ser uma das mais frequentes, e especialmente frente a tanta desinformação sobre o que é o glúten, o seu papel para a produção de alimentos, os reais efeitos que o consumo do glúten pode trazer para a saúde, e, mais recentemente, sobre o papel regulador do Estado na proposição e no aperfeiçoamento das estratégias regulatórias e de comunicação, como a rotulagem. Então, para discutir esse assunto, a gente conta hoje com a presença da professora Isabelle Santana, também integrante aqui do Comitê Executivo do SIG Dietética, que vai tratar do tema Não contém glúten, aspectos regulatórios e a culinária aplicada a dietas com restrição de glúten. Uma pequena palavrinha aqui sobre a professora Isabelle. Ela é nutricionista pela Unirio, tem especialização em nutrição clínica funcional e mestrado e doutorado em ciência de alimentos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e é professora do Instituto de Nutrição do Estado do Rio de Janeiro, da UERJ, nas disciplinas de Técnica Dietética 1 e 2, e também no estágio supervisionado em Segurança e em Ciência de Alimentos. A professora Isabelle é bolsista de Produciência da UERJ e atua em projetos de pesquisa e de extensão nas áreas de nutrição e ciência de alimentos, com foco em alimentos da biodiversidade brasileira, no desenvolvimento de preparações culinárias para atender demandas nutricionais específicas e também rotulagem de alimentos. Ela é autora do livro Pérolas à Mesa, Sobremesas de Sagu de Mandioca. Então, agradecemos a professora Isabelle, desejamos boas-vindas a todos e uma excelente apresentação. Isabelle, a palavra é sua, eu acho que você já está aí com o controle da tela, e eu fico aqui no back para te auxiliar no que for preciso, tá bem? Obrigada de novo, viu? Muito obrigada por essa apresentação, Semiramis. Vocês conseguem me ouvir bem, certo? Sim, estamos te ouvindo bem. Bom dia, na sala. É um prazer contribuir mais uma vez aqui no SIG Dietética com uma palestra, esse grupo que eu tenho tanto prazer, né, de fazer parte, e com professoras de todo o Brasil, aí da área de dietética. Então, eu fico realmente muito satisfeita por dar essa contribuição, ainda mais falando sobre esse assunto que é amplamente discutido e há muitos anos, e muitas vezes com muito preconceito, com muitas opiniões polêmicas. E quando a gente relaciona, né, as dietas isentas de glúten, com restrição de glúten, à dietética, elas têm uma relação intrínseca, esses dois assuntos. Porque se o indivíduo precisa restringir glúten da alimentação, isso vai promover mudanças muito profundas, tanto do ponto de vista nutricional
caso essas mudanças na alimentação elas não sejam bem conduzidas. Também mudanças no convívio social, mudanças em termos de gastos que esse indivíduo possa ter, né, com a própria alimentação. E também existe essa relação muito profunda da restrição de glúten com a dietética, a técnica dietética, no que diz respeito às modificações em relação a adaptações de preparações culinárias, conhecimento sobre os ingredientes. Então, vou tentar trazer um panorama bastante relacionado à técnica dietética nessa apresentação, além de abordar alguns aspectos regulatórios que também são bem importantes da gente entender. E quando nós falamos, né, ali na foto do slide de título, tinha um pão, que é um pão sem glúten, adaptado para indivíduos que precisam fazer essa restrição na sua alimentação, mas a gente toca num ponto muito sensível, né, quando fala de pão, porque nós mencionamos um alimento que é ancestral, que ele é muito relacionado à fartura, que é muito relacionado à saciedade, à religiosidade, à cultura. Existem muitos países, né, que têm pães bastante representativos do país ou de algumas regiões, ou mesmo nomes diferenciados entre as regiões para o mesmo tipo de pão. Então, tudo isso é muito representativo e tem um aspecto cultural, né, bastante intenso. Até mesmo o símbolo da FAO, né, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, que tem o grão o trigo, né, um ramo de trigo na logo, e também essa frase Fiat Panis, que significa haja pão. Tudo isso muito relacionado a cereais e a um alimento também que tem essa importância, né, no meio cultural. E é claro que nós já sabíamos, eu não sei como é que é o perfil aqui do público que está assistindo essa palestra, se quando vocês eram crianças, se existiam, vocês já tinham visto pão sem glúten na vida de vocês, ou se sempre foi, né, um pão feito com farinha de trigo, mas a gente começou a ver, né, de uma forma bastante explosiva, e essa quantidade de pessoas que passaram a aderir ao consumo, embora já existissem, né, pessoas celíacas, que nós já tínhamos conhecimento disso, mas começou a ter um aumento realmente muito intenso dessa quantidade de pessoas que passaram a aderir a uma dieta de restrição de glúten. Então, a partir aí do final dos anos 2000, início de 2010, com muita quantidade de alimentos, né, sem glúten, muitas pessoas sem o diagnóstico de alguma desordem relacionada ao glúten aderindo a esse tipo de dieta, e é claro que isso altera de uma forma... Estamos ouvindo e vendo bem, Isabelle. Bom, muito obrigada, é só a qualidade. Desculpa. Então, isso tudo realmente aconteceu de uma forma bastante abrupta, e que inclusive depois, né, levou o CRN a emitir um posicionamento sobre qual deveria ser aí a posição dos nutricionistas em relação a essas dietas com restrição de glúten. E também começaram diversos tipos de meme. Esse assunto, né, se tornou em questão do ENAD, glúten relacionado à técnica dietética, ou os próprios tipos de alimentos, em 2 ENADs seguidos de nutrição. Então, isso tudo acaba permeando muito o nosso dia a dia, o nosso imaginário, o nosso cotidiano, muitos best-sellers também relacionados a esse assunto, e esse assunto ele me afeta pessoalmente, porque em 2007 eu descobri que eu não posso comer glúten, e eu falo isso, né, do ponto de vista de alguém que precisa excluir alimentos fontes dessa proteína, porque é um assunto realmente muito, muito pessoal. Eu demorei muito tempo para descobrir que eu precisava restringir glúten da minha alimentação. E
eu passei muitos anos da minha vida tendo dermatite, né? Tinha uma condição que é dermatite herpetiforme em várias regiões do corpo, e passei anos usando pomada com corticoide, também muito tempo com distensão abdominal crônica, dor abdominal crônica, e aí sempre que eu ia nos médicos eu recebia uma prescrição de remédio para gases. Então demorou bastante tempo, eu vivi muito tempo com esses sintomas e essas condições que afetavam muito, né? Assim, a minha saúde, a minha autoestima, e isso durou muito tempo até eu descobrir que eu não poderia consumir glúten. É claro que quando eu finalmente tive o diagnóstico, eu já tinha mais de 20 anos de idade, eu melhorei, né, de todos esses sintomas, e realmente isso foi muito... promoveu muita qualidade de vida para mim. Mas é claro que, mesmo eu não podendo consumir glúten, né, na minha alimentação, eu não defendo que todas as pessoas deveriam retirá-lo da alimentação, e eu acho essa postura bastante irresponsável de muitos profissionais. Ainda mais, como eu mencionei, quando a gente precisa retirar algum alimento ou algum grupo de alimentos da nossa alimentação, isso vai impactar o aspecto social da alimentação, isso vai impactar o custo, isso pode impactar também esses aspectos, né, nutricionais e da própria, que eu mencionei ali, relacionados à própria dietética. Então, acho que a gente tem que ser muito coerente, muito criterioso, como profissionais da área da saúde, eu não sei quem é o meu público aqui, quando nós falamos sobre esse assunto. Mas é claro, entender que existem pessoas que precisam retirar o glúten da alimentação e, por necessidade, embora a gente também tenha observado muito nesses últimos anos, pessoas que escolhem aderir a uma alimentação sem glúten. Independente do motivo, o profissional ele vai ter que orientar. Então, é importante também ter todas esses critérios e esse entendimento em relação a alimentos e preparações culinárias que estão muito relacionadas aí à técnica dietética. E precisamos estar preparados, né, para entender esse assunto. Bom, quando nós mencionamos quais alimentos contêm glúten, então a gente tem os clássicos: trigo, centeio, cevada. Algumas referências colocam aveia, outras referências atualmente já não utilizam mais a aveia, embora isso seja bastante questionável, eu vou explicar por quê. E também tem relação com os aspectos regulatórios do glúten. Além de trigo, centeio, cevada e aveia, com uma interrogação, né, que ela sempre vai aparecer, também existem outros tipos de variedades de trigo ou de estirpes hibridizadas, que são, às vezes, você tem cereais que são híbridos, como, por exemplo, o caso do triticale, que é um híbrido do trigo e do centeio, que também contém o glúten na sua composição, e essas proteínas formadoras. Além disso, existem outros tipos de trigos ancestrais, como o corazã e espelta, que também podem conter glúten e devem ser considerados aí nessas dietas de restrição de glúten. E como que o glúten é formado? É bem clássico quando a gente estuda esse assunto, o quanto, né, que nós precisamos aprender os ingredientes que contém, como é essa formação, quais as características tecnológicas o glúten fornece para os produtos, e também a dificuldade que é mimetizar essa ação do glúten quando a gente precisa fazer uma adaptação numa preparação culinária. Então, nesse esquema, a gente tem a farinha de trigo, que ela contém as proteínas gliadina e glutenina, e quando ocorre a adição de água e também alguma ação mecânica impressa naquela massa, ela pode ser, né, amassada, sovada, vai haver a formação da rede de glúten. E essas proteínas do glúten, elas são as responsáveis por essas propriedades de coesividade e viscoelasticidade da massa. São essas proteínas que promovem essa capacidade de retenção de gás com a fermentação e também promove essas características esponjosas e porosas que também depois, né,
após o forneamento, vão ter essa característica massa que tem essa textura interna esponjosa, esse miolo, a casca crocante. Então, essas características tecnológicas, elas são realmente bastante difíceis da gente mimetizar nos produtos sem glúten. E elas são promovidas, conferidas pela farinha de trigo. Então, a gente fala muitas vezes glúten de trigo, que ele que vai formar essa rede de glúten tridimensional, que vai promover essas características tão desejáveis na panificação. Centeio e outros cereais, eles não vão formar propriamente o glúten, essa rede tridimensional, mas eles podem ser usados em panificação. A ação do centeio na panificação, com essas características de retenção de gás, elas se dão muito por outras proteínas, né? E também por pentosanas. Existem outras substâncias nesse ingrediente que podem conferir essas características próprias da panificação. Mas, de fato, quando eu vou fazer um pão com centeio, geralmente também tem farinha de trigo, mas a formação do glúten, ela é bastante específica da farinha de trigo. Então, alguém que não pode consumir glúten, um celíaco, ou alguém que tem uma desordem relacionada ao glúten, pode consumir centeio, pode consumir cevada, se esses alimentos eles não vão ter essa propriedade da formação da rede de glúten. Não, aí a gente precisa entender o que se convencionou chamar de glúten, porque é bastante complexo quando a gente vai avaliar as nomenclaturas que são utilizadas, né, para se referir ao que é glúten. Então, para abordar isso, eu vou utilizar principalmente esse artigo aqui, que é de um consenso, né, são as definições de Oslo para a doença celíaca e os termos relacionados. Então, é um artigo que ele já está... É um consenso, que ele já é um pouco antigo, mas que ele tem algumas terminologias, a indicação de algumas terminologias e contraindica também outras terminologias, como é o caso da intolerância ao glúten. Então, ele é bem interessante e explica aí com bastante propriedade essas definições. Então, o que seria, de fato, o glúten, né? Além daquela rede viscoelástica? A definição é um termo comumente usado para o complexo de proteínas insolúveis do trigo, do centeio e da cevada, que são danosas aos pacientes com doença celíaca. Nesse consenso, eles não colocam a aveia. E a aveia, ela é sempre muito questionável, como eu falei anteriormente, e como vou explicar em seguida. Mas esse termo glúten ele é usado tanto para a rede viscoelástica, tá, que tem essa conferida pelas proteínas da farinha de trigo, após a gliadina, a glutenina, com a adição de água, com alguma ação mecânica que forma aquela rede viscoelástica, mas também esse termo glúten, ele é empregado para um amplo grupo de prolaminas que têm propriedades imunogênicas. Então, essas prolaminas são proteínas com alto teor do aminoácido prolina. E no trigo, né, cada cereal vai ter prolaminas bastante específicas. No caso do trigo, a gente tem a gliadina, do centeio, a cetalina e da cevada, a urdeína. Então, independente, né, de você ter um produto de panificação que já tem aquela rede de glúten pré-formada, ou você ter o alimento, por exemplo, um trigo para fazer um tabule, tanto o produto de panificação, né, que já teve a rede de glúten pré-formada, como o alimento in natura, eles vão ter essas prolaminas. E são essas prolaminas que vão desencadear esses processos imunológicos nas pessoas que têm as desordens relacionadas ao glúten. Então, independente da preparação, independente do alimento, se ele contiver essas prolaminas, alguém que faz a restrição do glúten na alimentação precisa retirar esses alimentos e preparações culinárias feitas com esses alimentos do seu dia a dia. E a aveia, ela
é muito questionada. Por quê? Porque a aveia ela também tem uma prolamina, que é a avenina, e essa prolamina, existem celíacos que toleram a aveia, existem celíacos que não toleram a aveia. O que pode acontecer no caso da aveia? Pode existir contaminação cruzada com prolaminas de outros cereais com as proteínas formadoras do glúten, e essa contaminação cruzada ela pode acontecer tanto no campo, se você tem rotação de culturas e a aveia ela é plantada, né, em consórcio, em rotação com o trigo, e aí pode haver essa... na colheita você pode também ter essas sementes de trigo colhidas junto com a aveia, bem como no processamento. Pode existir essa contaminação cruzada também no processamento com prolaminas de outros cereais. Mas, como existem celíacos que exibem reações, sintomas ao consumo da aveia, né, por conta da presença da avenina, então existem países, por exemplo, em que a aveia ela não pode ser rotulada como gluten-free, mesmo que tenha esse cuidado todo para evitar a contaminação, seja no campo ou seja no processamento. Então, por isso, né, que é delicado quando nós falamos desse alimento. Aí, aqui no Brasil também vou mostrar um pouco como é que é esse aspecto regulatório para a aveia. Mas, um exemplo aqui, uma aveia na Austrália, ela não pode ser rotulada como gluten-free. Aí, esse exemplo daqui, o que ela pode ser rotulada é livre de trigo, livre de cevada, livre de centeio, não contaminada, ou pura, aveia pura, mas sem glúten não pode, tá? Nem na Austrália, nem na Nova Zelândia. Aqui no Brasil, isso, pelas leis que a gente tem, de alguma forma isso é permitido. Então, e existem indivíduos, né, que precisam fazer essa restrição ao glúten porque apresentam, muitas vezes, as desordens relacionadas ao glúten. E essas desordens também elas estão explícitas, né? É um guarda-chuva de condições associadas ao glúten, e nesse artigo que eu mostrei para vocês, esse termo guarda-chuva preferencial é de desordens relacionadas ao glúten, e aí existem algumas especificações dessas desordens, como é o caso da doença celíaca, né? Então, quando a gente fala, precisa restringir o glúten, é celíaco? Não necessariamente, você tem diversos tipos de condições, o espectro ele é muito amplo de restrição ao glúten. Porque essa proteína pode, né, desencadear aí uma série de condições. Então, a doença celíaca, que seria a mais conhecida, que é uma enteropatia crônica, imunomediada ali no intestino delgado, que é ocasionada pelo consumo de glúten em indivíduos geneticamente predispostos. Então, existe toda aquela modificação, né, da permeabilidade intestinal, achatamento das vilosidades, e que cursa com uma série de sintomas aí desfavoráveis para o indivíduo que tem essa condição. A dermatite herpetiforme, que é conhecida como doença celíaca na pele, a sensibilidade ao glúten não celíaca, quando não existem ali marcadores sorológicos ou de biópsia, mas o indivíduo ele sente os sintomas relacionados ao consumo do glúten, isso também tem acontecido bastante, muitas pessoas que têm retirado porque se sentem melhor quando elas não consomem glúten. Ataxia do glúten e alergia ao trigo também, que aí podem ser outras proteínas, né, presentes ali no trigo, mas com reações imunomediadas por IgE nesse caso. A doença celíaca ela não é uma alergia alimentar, ela é uma doença imunomediada, uma doença autoimune, mas ela não é mediada por IgE, e por isso que esse aspecto imunológico ele difere de uma alergia. E nesse artigo também, nesse consenso, eles não recomendam o termo intolerância ao glúten e preferem, né, o desordens relacionadas ao glúten
por acharem que intolerância não seria tão específica. Então, essa seria uma referência para isso. É claro que os sintomas relacionados aqui não é o meu objetivo falar de diagnóstico, falar até porque, né, eu sou nutricionista, e o nutricionista ele não pode diagnosticar, tá? Não pode fazer diagnóstico de doença celíaca, precisa ser encaminhado para um médico caso exista uma desconfiança, mas existem os sintomas, né, que são relacionados a essas desordens relacionadas ao glúten, eles podem estar relacionados também a outros tipos de alimentos ou, como por exemplo, ou substâncias, né, dentro de alimentos, como é o caso dos FODMAPs, que são os oligosacarídeos, monossacarídeos, disacarídeos e polióis fermentáveis. Então, eles também podem causar dor, distensão abdominal, várias condições que são semelhantes a algumas condições das desordens relacionadas ao glúten. Então, o diagnóstico, ele é difícil, ele é complexo, ele tem que ser muito criterioso e muito cuidadoso para evitar que a pessoa precise fazer uma restrição de uma série de alimentos e ter uma série de cuidados sem necessidade. No dia 16 de maio existe, né, foi comemorado o Dia Mundial de Conscientização sobre a Doença Celíaca, porque apesar de ter sido bastante banalizado, eu acho, nos últimos anos, existe um público que de fato precisa restringir isso da alimentação e que sofre uma série de preconceitos ainda, que não tem diversos aspectos regulatórios respeitados e bastante desconhecimento da população em geral. Então, quando a gente fala, né, de inclusão, isso também, né, pela alimentação, isso também precisa ser levado em consideração. Mas a partir de todo aquele boom que eu falei para vocês aí, começo dos anos 2010, que tivemos muitas pessoas aderindo à dieta sem glúten, inclusive recomendadas, né, por profissionais da área da saúde, e muitos alimentos sem glúten disponíveis, muitas preparações, um boom de pesquisas também nessa área, o CRM, né, sentiu essa necessidade de emitir um parecer técnico sobre essa restrição ao consumo de glúten, indicando que ela não encontra evidência, né, de que é favorável para quem quer perder peso, ou que uma dieta sem glúten ela vai ser mais saudável, porque não absolutamente. Então, eles mencionam essas indicações, né, da exclusão para pacientes com diagnóstico clínico confirmado de doença celíaca, de dermatite herpetiforme, de sensibilidade ao glúten não celíaca e também na alergia ao glúten proveniente do trigo. E dão outras providências também, incluindo que a prescrição dietética é a atribuição privativa do nutricionista, porque se uma pessoa tem o diagnóstico e descobre que ela não pode consumir glúten, são muitas mudanças necessárias na alimentação e essa pessoa precisa ser orientada de alguma forma. Aqui um slide para mostrar, né, como esse diagnóstico ele pode ser dificultado até por conta dos marcadores aí, sorológicos ou de biópsia que podem ser negativos em algumas condições e dificultam. Então, às vezes a pessoa consome, não se sentem diversos tipos de sinais e sintomas, faz os exames, dá negativo e quando restringe da alimentação se sente melhor. Então, por isso que é bastante complexo e a gente precisa ter esse cuidado, né, de indicar para os profissionais que têm a competência para fazer esse diagnóstico. Quanto aos aspectos regulatórios, existem diversos, mas eu vou abordar principalmente duas legislações. Nós temos aqui exemplos de rótulos de alimentos que nós temos. O primeiro alimento, né, da esquerda, água, suco concentrado, açúcar, acidulante, aroma natural, espessante como xantana e antioxidante ácido ascórbico. O segundo, leite, açúcar, glicose de milho, amido de milho modificado e conservador. E o terceiro, arroz integral, milho, lentilha, ervilha, grão de bico, feijão, sal rosa do Himalaia. Todos esses alimentos são rotulados como não contém glúten,
mas eles também não têm ingredientes, qualquer tipo de ingrediente que contém glúten na sua composição. O que vocês acham? Esses alimentos, eles estão usando essa advertência não contém glúten como forma de promover o consumo desses alimentos? Pensem com vocês e em seguida eu respondo. Bom, com base na legislação, muitas vezes, né, quando eu faço essa pergunta para os alunos, eles acham que colocar o não contém glúten é uma jogada de marketing das empresas para poder atrair mais consumidores. Mas não é bem assim. A nossa legislação que trata da rotulagem de glúten, a principal, eu diria, ela é a Lei 10.674, de 16 de maio de 2013. É uma legislação que já completou 20 anos de idade e ela obriga que todos os produtos alimentícios comercializados informem sobre a presença de glúten como medida preventiva e de controle da doença celíaca. Então, quaisquer alimentos embalados precisam informar se eles contêm ou se eles não contêm glúten. Então, mesmo que esse alimento não tenha ingredientes, tá, que contêm glúten na sua composição, aquelas proteínas formadoras, que a gente também dá o nome de glúten, eles precisam informar, independente. Inclusive gelo. Então, gelo, você vai ver lá, não contém glúten. Mas existem alguns alimentos, né, que é interessante a gente ver que às vezes você tem ingredientes ali que não contém glúten na sua composição, e aí tá lá, contém glúten. Por exemplo, chá. Tem diversos tipos de chá que tem lá a informação, contém glúten. Isso porque nessa legislação não estão previstas, né, terminologias como, por exemplo, zero glúten, traços de glúten. Ela estabelece que ou contém ou não contém. E não existe também um limite, não existe uma quantidade de referência para você falar o que não contém glúten. Como existe, por exemplo, no Códex Alimentários, que estabelece que abaixo de 20 ppm, tá, 20 miligramas por quilo de glúten, você pode considerar aquele alimento como não contém glúten. A legislação brasileira, ela não estabelece esse limite. Então, contém ou não contém, não pode colocar contém traços. Isso não é possível. Mas existem alguns alimentos, como, por exemplo, o chá, que eu já vi, ou outros que não têm ingredientes que contêm glúten, mas está lá a advertência contém glúten. Isso porque pode haver contaminação cruzada naquele processo. Então, como a legislação não estabelece esse limiar, caso tenha a possibilidade da contaminação naquele alimento, mesmo que ele não tenha ingredientes com as proteínas formadoras, precisa constar contém glúten na rotulagem daquele alimento. E é claro, existem algumas inconformidades, né, e algumas bastante sérias, como é o caso dessa Carolina caseira, que tem aí a rotulagem no lado direito. Então tem ovos, trigo, margarina e a advertência ali não contém glúten. Então, já vi algumas reportagens também de celíacos que confiaram na informação e comeram aquele alimento, mas o alimento tinha glúten. Então, tiveram a reação, passaram mal. Então, isso é muito sério, porque tem pessoas que só lendo os ingredientes, elas não conseguem identificar se aquele alimento ali contém ou não contém. Então, isso realmente é um assunto bastante sério, né? A rotulagem que é empregada não é uma frescura, isso precisa ser respeitado e muito cuidado. E nessa embalagem da esquerda, a gente tem uma embalagem, mas aí ela tá toda errada, tá, gente? Uma inconformidade. Aí, alergênicos pode conter traços de glúten. A próxima legislação que eu vou mostrar é de advertência de alimentos potenciais causadores ali de alergia alimentar. Mas ela é para o alimento, ela não é para glúten, tá? Ela não é para a substância especificamente. Então, e também a nossa legislação brasileira, ela não contempla expressões como traços de glúten. Ou contém, ou não contém para todos os alimentos embalados. Isso é uma obrigatoriedade desde 2003. E não existe uma especificação também dos alimentos, tá bom? Por isso que, como existia numa legislação antiga de 1992, que foi revogada.
Essa outra legislação, que ela foi atualizada, ela começou com a RDC 26 de 2015, foi atualizada para RDC 727 de 2022, então ela foi atualizada no ano passado, da rotulagem geral, e que também trata de alimentos alergênicos. Então, existe uma lista de 17 alimentos que causam alergias alimentares e o látex, né, que é ali o 18º. Então, nessa primeira linha, a gente tem o trigo, o centeio, a cevada, a aveia e estirpes hibridizadas. Essas estirpes seriam, por exemplo, o triticale, como eu mencionei logo no início. E, nesse caso, a legislação ela é para o alimento, né? Para os alimentos, e não para... Você pode ter diversas proteínas contidas nesses alimentos e não necessariamente o glúten. O glúten são proteínas insolúveis que estão presentes na composição desses alimentos, mas eles têm outros tipos de proteínas. Mas, no caso, aqui ele especifica os alimentos. Então, está de alguma forma relacionada à legislação do glúten, da 10.674. E as especificações nesse caso, né, a advertência, ela vai indicar contém o alimento, ou contém derivados do alimento, ou contém o alimento e seus derivados. Então, aqui a gente tem um exemplo de um pão. Temos aqui farinha de trigo integral, farinha de trigo enriquecida, aí alérgicos contém derivados de trigo. E também contém glúten ali embaixo, né? Obedecendo a Lei 10.674 e a RDC 727 seria essa informação para... Um outro exemplo aqui, que é a aveia. Então, como eu falei, Austrália, Nova Zelândia, produtos de aveia, eles não podem ser rotulados como livres de glúten, porque a avenina pode causar hemaprolamina da aveia, que pode desencadear reações em indivíduos, né, com desordens relacionadas ao glúten. Mas existem outros que conseguem consumir aveias que são cultivadas, né, sem a contaminação cruzada, processadas sem contaminação cruzada. Então, eles podem rotular de outras formas. Aqui no Brasil, como é que acontece? A gente tem a Lei 10.674, que tem que colocar contém ou não contém glúten. E não especifica os alimentos. Então, não especifica se a aveia tem que ser rotulada ou não. Você pode ter uma aveia que é cultivada, né, com todo esse cuidado da contaminação cruzada. E, nesse caso, ela poderia ser rotulada como não contém glúten. Agora, quando a gente encontra a legislação de alimentos causadores de alergias alimentares, a 727 de 2022, ela precisa estar rotulada. Então, um exemplo é esse primeiro produto, que nós temos. É um creme de aveia que visa ser semelhante a um creme de leite. Tá? Ele tem uma consistência bastante parecida. Então, ele tem que não contém glúten, mas a advertência alérgicos contém aveia, é obrigatória. E mesmo, por exemplo, para uma embalagem de aveia, tem que ter, né, de aveia em flocos, precisa estar escrito lá, alérgicos contém aveia, mesmo que o ingrediente seja aveia, porque essa legislação de alimentos alergênicos, ela não tem exclusão, né? Todo alimento ele vai ter que ser rotulado, se ele tiver esse potencial alergênico. Então, no ovo vai ter que estar escrito, alérgicos contém ovo, por conta mesmo do que fala a própria legislação, do que regulamenta. Aqui um outro exemplo, né, que a gente tem gelatina em pó, né, gelatina contém glúten? Pois é, não tem, mas ela pode ter sido processada em unidades fabris que teve contato ali com trigo, centeio, cevada, aveia. Então, como tem aqui a especificação de alérgicos, nesse caso existe o potencial de apresentar o glúten, como a gente não tem um limiar, a rotulagem, né, mais coerente seria colocar, de fato, contém glúten, porque o objetivo é proteger a população de ter qualquer tipo de sintoma relacionado a essas desordens. Além dessas legislações, eu só abordei duas que
eu vejo como as mais importantes e relevantes na discussão desse cenário, mas existem muitas outras legislações, existem legislações estaduais, existem legislações municipais, existem projetos de lei relacionados ao glúten. Eu teria que fazer uma palestra somente sobre isso. Então, tentem conhecer um pouco mais, né, da realidade do estado onde vocês moram e também do município, para entender como é que são essas, como é que isso tramita e se de fato tem sido cumprida. Mas existem também outros coadjuvantes aí que podem auxiliar as pessoas que precisam fazer essa restrição de glúten na alimentação, a identificar com mais clareza se aquele alimento tem glúten. E esses exemplos são os selos, que não são regulados, tá? Não existe uma legislação para eles, são organizações privadas que podem conferir essa certificação, e aí isso tem que ser ali com a empresa, a companhia, que é responsável por fazer esse processo e essa relação com a empresa certificadora. Mas que eles podem, de fato, auxiliar o consumidor a identificar com mais clareza se aquele produto ali é seguro para o consumo e se não tem glúten. Então, existe esse selo do Certified Gluten Free, e alguns produtos aqui no Brasil, eles têm essa certificação. Existe também esse selo aqui, que é usado na Argentina, que é o SINTAC, que é a sigla em espanhol para sem trigo, aveia, cevada e centeio. Então, eles incluem a aveia dentro dos alimentos ali que contém glúten. Aqui tem um exemplo desse produto, né, dessa mescla para fazer produtos de panificação, que tem o selo ali do SINTAC. Isso é muito usado na Argentina, inclusive em produtos cosméticos, né? Tem creme de cabelo, já vi em diversos produtos. O que também seria muito interessante a gente ter essa indicação em medicamentos, em produtos cosméticos e não apenas em alimentos. Também temos o símbolo do grão cruzado, que é esse que aparece aí na tela para vocês. E existem muitas variações desse grão cruzado também que a gente pode ver. Esse daí é uma marca registrada. Quando nós abordamos, né, a culinária aplicada a dietas com restrição de glúten, é importante ter esse panorama dos aspectos regulatórios, porque na culinária, muitas vezes a gente vai precisar usar ingredientes que já estão embalados e que são rotulados e que é importantíssimo que as pessoas saibam identificar, né? Saibam identificar com clareza se aquele produto pode ser utilizado. Então, quando eu falo de culinária, ela é num sentido muito amplo, né, de saber identificar tanto a presença quanto a ausência de glúten em alimentos em geral. Então, quais são os alimentos fontes? Quais alimentos tem e quais alimentos não tem que eu posso consumir? Em relação também à rotulagem de alimentos e medicamentos, né? Então, eu estou falando ali alimentos em geral, considerando os não embalados, se eu vou comprar esse alimento que eu não tenho uma rotulagem para me auxiliar, ou de alimentos embalados, que eu vou ter a rotulagem para auxiliar, mas a gente viu que às vezes também podem ter inconformidades, então é importante aprender a ler o rótulo, aprender a identificar ali certos ingredientes. Preparações culinárias também, se eu vou fazer uma preparação culinária, ou se eu vou me alimentar de alguma preparação culinária em um serviço de alimentação, isso é algo também que é bastante delicado para alguém que precisa retirar o glúten da alimentação. E conhecer também as possibilidades ali de contaminação cruzada desses alimentos, dessas preparações culinárias, para saber. Isso vale tanto para quem precisa fazer a restrição de glúten na sua vida, como também para profissionais nutricionistas que vão fazer uma prescrição dietética e precisam orientar pessoas ou coletividades quanto a essas restrições e quais são os cuidados que elas devem ter no dia a dia. Então, e não só isso, né? Quem vai, às vezes, preparar esses alimentos também
tem muito desconhecimento, chefes de cozinha, empreendedores na área de alimentos, porque geralmente os alimentos sem glúten, eles costumam ter um preço de mercado muito mais alto, as pessoas estão dispostas a pagar por isso, então muitas pessoas enveredam por essa área de empreendedorismo de alimentos sem glúten, e muitas vezes sem conhecimento técnico, sem essa, né, sem dominar tudo o que rege esse universo. E também uma dificuldade, por exemplo, né, que eu tenho bastante é com garçons. E seria muito importante que eles fossem treinados também para conhecer o cardápio, para conhecer como esses alimentos são feitos. Quando eu vou em restaurante, né, para quem está chegando agora, eu falei no início que eu preciso fazer restrição de glúten na minha alimentação. E uma coisa que eu sempre ouço, né, quando eu tenho alguma dúvida ali no cardápio do garçom eu vou ver com a cozinha. Então, me surpreende muito quando eu sou, né, atendida por uma pessoa que tem o domínio daquele cardápio e que tem essa relação ali com quem prepara o alimento. Realmente é um campo que seria aí muito produtivo de treinamento para quem lida com isso. Tá? E existem diversos restaurantes, diversas marcas de produtos também que têm sido, né, bem específicas para a produção de produtos sem glúten ou de serviços de alimentação que visam esse tipo de preparação. Então, para conhecer os alimentos, como a gente já mencionou, a gente precisa saber quais alimentos contêm as proteínas, né, contém o glúten, essas prolaminas, ou mesmo a rede viscoelástica que é formada após aquela ação física. E nós vimos, né, o trigo, o centeio, a cevada, o triticale, espécies ancestrais de trigo, como o corazã e a espelta, e a aveia sempre com aquela ressalva de que é um cereal que tem uma prolamina e que pode haver contaminação cruzada, mas algumas pessoas podem reagir a uma aveia sem glúten. Então, essa sensibilidade individual ela precisa ser considerada quando a gente fala de aveia. Existem celíacos que consomem aveia, existem celíacos que não consomem aveia, e isso tem que ser considerado. E se vocês se deparassem com esse tipo de produto, né, em uma gôndola, farinha de glúten. A farinha de glúten, e aí eu coloco aqui um exemplo de um outro produto também de rótulo, que é desse pão, que tem ali o glúten como ingrediente. Então existe essa farinha de glúten, a gente tem a farinha de trigo, que é uma farinha que tem um teor proteico, né? Como o glúten ele é uma proteína, quando a gente observa o teor proteico das farinhas, geralmente quanto maior o teor de proteína, mais potente vai ser a formação dessa rede de glúten, mais essas características tecnológicas, né, tão bem-vindas, tão desejadas, conferidas pelo glúten, elas vão ser bastante relacionadas à quantidade de proteína. Mas o glúten ele também pode ser adicionado, que se chama de glúten vital. E aí o teor proteico das farinhas de trigo vai ser em torno de 6 a 16% de proteína, e nessa farinha de glúten ela vai ter em torno de 40% de proteína. Então, ela pode ser adicionada junto com outras farinhas para melhorar esse potencial da panificação. É claro que alguém que faz restrição de glúten não vai poder consumir essa farinha de glúten, mas só para entender, né, que existe. Um outro produto muito curioso que eu vi uma vez numa feira foi essa farinha daqui. Eu vi lá, farinha de trigo com teor reduzido, né, de 50%. Então, baixo glúten. Aí eu falei, gente, que estranho, será que... qual o processo, né? Eles removem glúten, como é que será isso? Aí eu fui ver no rótulo, era uma mistura de farinha de trigo, 50%, farinha de trigo com 50% de farinha de arroz, e é vendida como baixo glúten. Então, e aí, né, melhora a digestão, menos inchaço abdominal. Então, esse aí eu achei bem curioso. Quando eu falei ali, a gente precisa saber identificar os ingredientes, preparações culinárias. Faço essa pergunta para vocês. Então, se vocês puderem pensar. Quem não pode comer glúten, pode comer farinha de rosca? Pode comer farinha panko?
Pode comer farinha de arroz glutinoso? Pode comer arroz 7 cereais integrais? Com essa composição que está aí na tela? Pode comer esse produto que tem esses ingredientes? O que vocês acham? Vamos lá. Farinha de rosca é possível para alguém que precisa fazer restrição de glúten consumir na alimentação ou usar em preparações culinárias? Não, farinha de rosca, ela geralmente é feita com pão torrado, moído, para fazer aquela farinha bem fininha que é muito usada para empanar. Então, existem farinhas de rosca sem glúten, mas elas são, né, geralmente esses produtos sem glúten, eles são bem mais caros, mas se for uma farinha de rosca tradicional, não pode ser usado. Porque a gente pensa, né, trigo, centeio, cevada, aveia, ok, triticale, mas muitas vezes o ingrediente ele não vai vir com essas palavras. Então, a identificação ela fica um pouco mais dificultada e a pessoa tem que ser orientada a identificar o que são aqueles alimentos, né, se aquilo ali tem glúten ou não, porque nem sempre ele vai saber. Se vir, por exemplo, num cardápio de um restaurante, vai ter muita dificuldade também de discernir se pode ou não consumir. Farinha panko. Farinha panko também não pode ser consumida. Farinha panko é uma farinha feita também de pão, uma farinha que tem aí uma origem oriental, principalmente japonesa, e ela é uma farinha que tem uma granulometria um pouco mais grossa, ela é muito crocante, e ela tem sido muito usada nos últimos 5 anos, mais ou menos, para empanados. Então, ela realmente deixa uma característica que é bastante desejável em preparações culinárias. E, para o meu desespero, essa farinha pampa ela tem sido muito usada para fazer farofa. Por que eu digo para o meu desespero? Porque ela é uma farinha de pão, é uma farinha que contém glúten. Eu gosto muito de farofa e eu fico muito indignada porque a gente vive, né? Eu vivo no Brasil e a gente tem as melhores farinhas de mandioca, eu trabalho com mandioca também, e com muitas variedades de farinha, e muitos chefes de cozinha nos últimos anos têm substituído a farinha de mandioca, que é naturalmente isenta de glúten, por farinha panko para fazer diversas preparações, incluindo farofa. Então, sempre que eu vejo farofa em cardápio de restaurante, eu tenho que perguntar se essa farofa é feita com farinha panko ou com farinha de mandioca, para, né, assegurar se eu posso comer ou não. Farinha de arroz glutinoso. Esse nome, né, glutinoso, parece glúten, mas é uma farinha de arroz, então o arroz ele pode ser consumido, é um cereal que pode ser consumido por pessoas que precisam fazer essa restrição de glúten. E a característica do arroz glutinoso é que o amido dele é altíssimo em amilopectina e tem baixo teor de amilose. Então, ele tem uma característica de ser bastante elástico. Para fazer, ele vem do arroz moti, usado para fazer um bolinho, né? Ele fica bem aquela característica assim de puxar. Então, é seguro, tá? Para uso em preparações isentas de glúten. Esse arroz 7 cereais integrais não pode ser consumido, né, pela própria composição, mesmo que você não tenha ali o processo de sova, você tem um cozimento, mas ele tem glúten porque tem as proteínas ali, as prolaminas inerentes de cada cereal, como o trigo, no caso, cevada, centeio, então ele não pode ser consumido por pessoas que precisam fazer restrição de glúten. E esse último produto é um produto bem famoso, né, que é usado muito para milkshake, e ele tem um ingrediente que é o malte, então o malte derivado da cevada, ele não pode ser utilizado para preparações ou para consumo de pessoas que têm a necessidade de restringir glúten na sua alimentação. Então, necessário conhecer os alimentos, mas também algumas preparações. Então, quem não pode comer glúten, pode comer risone, risoto, orzoto, croutons, seitan, molho shoyu. O que vocês acham? Risone. Risone apesar do nome, né, ele é uma massa alimentícia e que tem o formato de arroz. Então, eu já quase fui enganada porque eu vi, nossa, risoto. Mas não, era uma massa risone. Então, ela tem o formato de arroz, mas ela é feita com trigo. Então, cuidado, né, quando forem indicar aí alguns tipos de massas, isso daí realmente pela aparência não dá para identificar.
Risoto, que é feito com arroz arbóreo, arroz carnaroli. Então, se for atender, né, aí os critérios, né, clássicos da cozinha italiana, o arroz, o risoto vai ser feito com esses tipos, né, de arroz, mas também aqui no Brasil a gente faz as adaptações, mas sempre com arroz. É claro que tem que cuidar para outros tipos de ingredientes que estejam presentes ali que possam conter glúten. Orzoto. Orzoto é semelhante ao risoto, só que ele é feito com cevada. Então, não pode ser utilizado, tá? Para pessoas que precisam fazer essa restrição do glúten. Os croutons. Então, os croutons, eles são aqueles cubinhos, né, de pão torrado. Então, às vezes fica difícil identificar, né, só pelo nome da preparação. Então, muitas vezes vai em salada, e aí não pode. E aí não basta pegar a salada, que já está com os croutons, tirar os croutons, porque você já vai ter tido ali uma contaminação também naquela preparação. Seitan. Seitan é o chamado bife de glúten. Visto que o glúten ele é formado por proteínas que têm uma solubilidade muito limitada em água, elas são proteínas insolúveis, né, gliadinas, gluteínas, elas, quando a gente lava, né, até se a gente vai fazer uma análise de glúten em farinha, né, que a gente faz ali na disciplina de bromatologia, a gente faz aquela massa e lava para retirar o que é amido, para remover proteínas que são solúveis em água e isolar o glúten. Isso pesa. Então, essa massa que fica viscoelástica é o próprio glúten. E tem, né, isso é comestível. Então, tem um alto teor proteico, que é o seitan, ou bife de glúten. Então, o seitan, como ele já está bem concentrado, né, ele não pode ser de forma alguma consumido, e ele é feito principalmente vai ser feito a partir da farinha de trigo. Essas farinhas aí que têm um alto teor de glúten são ainda melhores, né, em termos de rendimento do seitan. E aí existe esse livro de receitas, por exemplo, Delícias de Soja e Glúten. Quando ele fala glúten, é esse seitan que pode ser usado, ele pode ser cortado em iscas, saborizado com molho, com alho, enfim. Tem muitas pessoas que consomem, mas ele não é adequado para quem precisa restringir glúten. E o molho shoyu, isso daí eu coloquei, pode ser como pode não ser, por conta da composição. Existem molhos shoyus que são isentos de glúten na sua composição, e existem molhos shoyus que são feitos com trigo na composição, não somente a soja. Então, precisa tomar esse cuidado. Isso em restaurante, principalmente em restaurantes de culinária oriental, quando a pessoa fala que precisa, né, restringir glúten da alimentação, eles são bem criteriosos. Mas você consome shoyu, porque as adaptações, elas precisam, né, considerar ali todos os ingredientes da preparação para manter a segurança daquela receita e para o consumidor também. Por isso que às vezes é tão difícil, né? E pensem também que esse indivíduo ele vai ter que se adaptar, né, no seu país, mas também quando ele viaja para o Brasil, para o exterior. E aí, como identificar o nome glúten em outras línguas? Porque isso também vai ser um desafio. Ou como identificar preparações culinárias que contêm glúten em outras línguas. Isso tudo tem a ver com dietética, né? Quando a gente fala de cultura, quando a gente fala de hábitos, quando a gente fala de necessidades. Então, existem aqui exemplos de produtos, né, aqui da Turquia, em inglês, ali, gluten free, produtos sem glúten, República Tcheca, Argentina. Então, isso também é um estudo e uma orientação que precisa ser feita quando alguém que faz a restrição de glúten na dieta precisa se alimentar em outro ambiente. Existem também algumas preparações, como é o caso essa bebida, né, bastante diferente, aí comum no Chile, que é o mote con huesillos, que é uma bebida de pêssego com grãos de trigo. Eles vendem bastante assim nas feirinhas, na rua mesmo. Aí eu fiquei, gente,
curioso, né? Não sabia o que era mote, nem o Ecílios, e aí eu fui procurar, gente, tem glúten, não posso consumir. E esse bolo de arroz também, que é muito comum em Portugal, mas que à primeira vista a gente pensa, né, que é um bolo somente de arroz, mas não, ele tem mistura, costuma ter mistura de farinha de trigo. Então, essa doçaria, né, dos países, tem que tomar muito cuidado também, porque às vezes a gente fica muito limitado, não consegue experimentar, quer experimentar os pratos típicos e não consegue porque às vezes não encontra as variações sem glúten. E existe também o cuidado com a contaminação cruzada ou intencional. Uma ex-aluna minha que faz, ela está nessa área, né, de gastronomia, ela tem uma empresa aí de doces, ela gosta muito da confeitaria, e aí ela falou que conhece muitas pessoas que fazem brigadeiro e para, né, deixar ele aumentar o rendimento, incluem farinha de trigo no brigadeiro. Então eu fiquei bem preocupada com esse tipo de informação, porque você vai ter ali algo que geralmente não é típico, incluído numa preparação e que pode promover para um produto que muitas vezes, né, você compra ali com aquele empreendedor, você não tem uma rotulagem, então isso é bastante preocupante, tem que tomar muito cuidado. Como que aquilo ali foi manipulado, onde foi manipulado, molhos também, isso é uma grande preocupação para os pacientes que precisam restringir glúten, porque existem molhos que são espessados com farinha de trigo, então isso muitas vezes não está descrito no cardápio. Ter essas informações de uma forma clara, né? Na rotulagem tem cada vez ficado mais claro, mas quando a gente passa para a área de serviços de alimentação, ainda é um aspecto muito, muito desafiador e muito difícil para quem precisa fazer restrição. Outra coisa, enfarinhar a forma com farinha de trigo. Às vezes você tem já fui em restaurante que o bolo era de aipim, não tinha nenhum ingrediente com trigo no bolo, mas ele falou, mas a forma foi untada e enfarinhada com farinha de trigo, então não pode comer. Então você inviabiliza a preparação toda por conta apenas de enfarinhar aquela forma. Para quem trabalha com isso também, tem que tomar muito cuidado com os fornecedores, né? Eu já fiz curso de panificação sem glúten com uma empreendedora e ela falou que ela toma muito cuidado, todos os fornecedores dela, das farinhas, têm laudo de que aquelas farinhas são sem glúten, porque isso é muito cuidado com os fornecedores de ingredientes, é muito cuidado com os arredores, porque você pode ter partículas em suspensão, então ela tem o negócio dela fica num local que não tem padarias por perto, mas ela falou que se algum dia for alguma padaria que ela vai ter provavelmente que se mudar, porque existem essas partículas em suspensão. Existem pessoas que têm alergia realmente que às vezes pode ser inalatória, elas não podem passar ou morar perto de padarias, de tão severa que é o acometimento, né? Por conta do contato com essa proteína. E também tomar cuidado com alimentos, às vezes com glúten, em locais onde são manipulados alimentos sem glúten, essa contaminação ela pode ocorrer. Óleo de fritura também é um outro cuidado, né? Geralmente, quem precisa fazer a restrição toma um certo cuidado se vai pedir fritura por conta da contaminação. Então, são muitos detalhes que podem acontecer e que precisam ser observados. E eu falei muito aqui do que a pessoa não pode consumir, né? De quais alimentos não podem ser consumidos. Mas quando a gente faz, né, como nutricionista, um planejamento dietético, faz uma prescrição dietética, a gente não vai falar somente que ela não pode, a gente precisa indicar o que esse indivíduo pode comer. E quais alimentos, então, eles podem ser consumidos e utilizados em preparações com restrição de glúten? É um universo muito amplo. A gente vai precisar tirar alguns cereais. Trigo, centeio, cevada, aveia, entre aspas, e triticale, e outras espécies ancestrais, mas existem diversos outros cereais que são isentos de glúten e podem ser usados, consumidos, ou
Os seus derivados podem ser usados em preparações culinárias, como é o caso do arroz, diversos tipos de arroz. A gente também tem milho e as farinhas derivadas do milho podem ser usadas em preparações sem glúten. O milheto, né, painço. Estamos no Ano Internacional do Milheto, ano de comemoração pela FAO, do Ano Internacional do Milheto 2023. A aveia, desde que rotulada como sem glúten, e respeitando essa individualidade, né, e essa sensibilidade ao consumo desse cereal. O sorgo, o teff, que é um cereal etíope, e alguns pseudo-cereais também isentos de glúten, como é o caso da quinoa, do amaranto e o trigo sarraceno, que apesar de ter esse nome trigo, ele não tem glúten na composição, ele pode ser utilizado em preparações culinárias isentas de glúten. Também temos alimentos, né, do grupo das hortaliças, então hortaliças com alto teor de amido, batata pode ser utilizada. Então sempre que me perguntam, você não pode comer glúten, você pode comer batata? Sim. São muitos alimentos, né, que podem ser usados. Batata doce, inhame, cará. Aí eu sei que existem algumas regionalidades, né, alguns lugares se chamam inhame de cará, cará de inhame. Então, só fazendo essa ressalva, mandioca, araruta. Então, as féculas e os amidos provenientes desses alimentos também são muito usados em preparações isentas de glúten para compor as farinhas, aqueles preparos de farinhas. Além disso, as leguminosas, elas também podem ser utilizadas, bem como as suas farinhas derivadas, grão de bico, feijões, lentilhas, ervilha, amendoim, soja, fava, bem como as sementes e castanhas, como é o caso do pistache, da avelã, da amêndoa, nozes, castanha de caju, castanha do Brasil, linhaça, chia. É claro, sempre muito cuidado onde elas são adquiridas, em locais que elas são armazenadas a granel, você pode ter contaminação cruzada, caso tenha outras fontes ali de glúten, então tomar cuidado aí com a procedência. E também existem algumas farinhas à base de frutas e hortaliças que também são isentas de glúten e podem ser utilizadas em preparações, como é o caso de farinha de banana verde, farinha de coco, farinha de berinjela. Então existe um mundo de possibilidades para fazer essas adaptações em preparações culinárias para indivíduos que precisam fazer restrição de glúten. E algo que costuma ser muito utilizado quando a gente precisa fazer essa modificação, essa adaptação, às vezes, de uma receita com glúten. Você tem uma receita com farinha de trigo e fazer essa receita, adaptar essa receita para uma receita sem farinha de trigo, sem glúten, algo que é muito utilizado, um recurso muito utilizado, é usar diversos tipos de farinhas. Um exemplo dessa referência, mas existem muitas possibilidades de mesclas de farinhas, é a farinha de arroz, fécula de batata e polvilho doce. Existem ali diferentes granulometrias, existem diferentes características geológicas dos amidos presentes nessas farinhas, nesses amidos, nessas féculas, que vão promover características sensoriais e tecnológicas mais interessantes para as preparações sem glúten. Se eu quero, por exemplo, um bolo, já não é interessante que eu tenha uma farinha com, se eu falar um bolo com farinha de trigo, não é interessante que eu tenha uma farinha com alto teor proteico, porque eu não quero desenvolver o glúten, eu quero um bolo fofinho. Então, um bolo sem glúten, ele é relativamente fácil da gente conseguir. O maior desafio é a panificação, porque mimetizar as características do glúten com farinha sem glúten é bem mais desafiador, mas é possível. Então, a gente tem aqui esses outros recursos, no caso da panificação sem glúten, também são muito utilizadas essas misturas de farinhas, né? Então, se você faz apenas com farinha de arroz, muitas vezes vai ficar muito esfarelado, por isso que a gente mistura aí com outros tipos de amidos ou de féculas, e existem essas farinhas de estrutura, que são essas farinhas mais ricas em amido, tem arroz, trigo sarraceno, amaranto, aveia, painço, sorgo, teff, grão de bico, feijão branco, podem ser consideradas farinhas de estrutura, que são misturadas com farinhas de liga, que costumam ser esses amidos, então da fécula de mandioca, do polvilho doce, do polvilho azedo, da fécula de batata, do amido de milho, araruta, goma de tapioca, todas aquelas fontes que eu mostrei previamente.
E também algumas farinhas úmidas, que podem conferir essa maior umidade para a massa, né, do pão. Então, as farinhas de sementes, farinhas de frutas, de vegetais, oleaginosas, e aí tem que tomar cuidado, porque muitas vezes elas têm muita fibra, também pode deixar aquela massa mais compacta, mais densa, e tem que usar uma quantidade, aí, uma proporção menor em relação às outras farinhas. E um ingrediente que é muito utilizado sempre na panificação sem glúten, não só a elaboração de pães, mas também de massas alimentícias sem glúten, são os hidrocolóides, que são as gomas. Então, nós temos Santana, carboximetilcelulose, goma guar, goma carragena, hidroximetilcelulose. Esses hidrocolóides, eles visam mimetizar essa ação do glúten, de viscosidade, elasticidade, eles realmente fazem muita diferença. Às vezes que eu tentei fazer macarrão sem glúten, por exemplo, que eu não coloquei alguma goma, a massa ela quebra muito facilmente, eu não consigo moldar. Agora, com o hidrocolóide, assim, a quantidade utilizada é às vezes menos de 1%, tá? Em relação à proporção das demais farinhas. É uma quantidade de fato muito pequena, mas que já faz muita diferença tecnológica para aquela preparação que está sendo elaborada. E aí o objetivo é melhorar a textura, é retardar o envelhecimento de produtos de panificação sem glúten, também possuem essas propriedades espessantes e de elasticidade, e podem estabilizar em alguns produtos, como molho, né, para salada, sopa, sorvete, eles podem estabilizar algumas suspensões e espumas. Então, a quantidade costuma ser bem pequena e, geralmente, em produtos sem glúten, né, de panificação, eles vão ser encontrados ali no rótulo. Vocês podem encontrar algum desses ingredientes, tá? Por conta das características tecnológicas mesmo. Bom, encaminhando agora para o final, para a gente poder conversar um pouco, eu sou professora de técnica dietética, né, junto com outra professora que também está aqui na sala, e a gente tem uma prova prática ao final da disciplina, com vários desafios, né, de desenvolvimento de preparações para indivíduos que têm ali demandas nutricionais específicas. E muitas vezes eles fazem um dos desafios, a elaboração de produtos sem glúten, então a gente já teve muitas surpresas assim positivas nessa prova prática, com todos esses todas essas preparações culinárias, elas são isentas de glúten, e realmente as características elas ficam, não devem a um produto que usualmente tem glúten. E eu também, né, fico muito feliz que eu posso provar. Mas algumas coisas que são, ainda não tivemos pão, mas a gente tem pão na aula de técnica dietética, tem pão sem glúten. Em massa ainda não tivemos aí na prova prática também, mas a gente já teve alguns bem desafiadores, né? Como, por exemplo, madeleines, para ela ficar bem macia. Então, é possível a gente fazer esses desafios, tá bom? Então, tivemos bolos, cheesecakes, pizzas, empadão, nhoque, quiches, tarteletes, madeleines e uma série de outras preparações também que a gente pode adaptar para não conterem glúten. E como considerações finais dessa exposição, eu deixo sobre a importância, né, de aprender a ler rótulos, identificar, tanto em alimentos embalados quanto em os aspectos regulatórios das legislações, a presença do contém glúten, do não contém glúten, e também dos alimentos com proteínas desencadeadoras de desordens relacionadas ao glúten, que nessa legislação são o trigo, o centeio, a cevada e a aveia, e as estirpes hibridizadas. Também aprender a identificar os alimentos e as preparações que contêm glúten, né, inclusive em outros idiomas, em casos de viagem. Evitar as possibilidades de contaminação cruzada também, então entender como que elas podem acontecer para evitar. E como mensagem final de alguém que precisa fazer restrição de glúten na alimentação, mas não defende que isso tenha que ser feito por todas as pessoas, novamente, eu acho essa postura muito irresponsável. A gente tem que ter muito cuidado e muita competência, né, quando entende que pode existir ali alguma relação com o glúten, mas a competência de direcionar para um profissional da saúde que possa fazer o diagnóstico. Esse profissional não é um nutricionista, mas o nutricionista tem a competência para orientar caso essa pessoa precisa fazer a restrição. E aí a orientação, vocês viram que ela é
muito ampla e envolve muitos aspectos. Mas sempre, independente do motivo da pessoa ter a necessidade de restringir o glúten da alimentação, ou ela ter escolhido restringir o glúten na alimentação, como profissional de saúde, sempre muita compreensão, sempre muita tolerância e muito acolhimento com esses indivíduos. A última coisa que esses indivíduos precisam é de um julgamento de um profissional de saúde. E eu fecho com uma história de quando eu estava no estágio e, como eu não posso consumir glúten, né, os alunos estavam fazendo o desenvolvimento de um produto e a aluna me perguntou, você não vai comer? Eu falei que eu não podia porque eu não comia glúten. E ela falou, mas você faz isso de brincadeirinha? E ela falou, não estou muito debochado. E uma aluna que em 2 meses já ia ter um diploma de uma nutricionista. Isso realmente mexeu muito comigo e eu acho que a gente tem que entender, né, o quanto que a responsabilidade de um profissional ao lidar com alguém que precisa fazer qualquer restrição, porque muitas vezes a gente precisa, mas muitas vezes as pessoas escolhem não só restrição para o glúten, elas escolhem não comer carne, elas escolhem não comer diversos outros tipos de alimento, isso tem que ser respeitado e orientado, sempre com muito cuidado, tá bom? Então, muito obrigada pela atenção de vocês, e agora estou disponível para a gente conversar, bate-papo mais sobre esse assunto. Isabelle, que delícia de aula, muito obrigada. Palminhas, acho que todo mundo deve estar aqui morrendo de vontade de te aplaudir. Eu estou aqui animadíssima com a tua aula, uma delícia te ouvir. Argumentos muito consistentes, eu acho que desde o início, né, que você faz essa ajuda que nos dá para fazer essa caracterização, digamos, mais diferencial, né, do que é o glúten, a partir da compreensão do efeito das prolaminas, e também entender a diferença entre a doença autoimune e, eventualmente, a alergia ao trigo, né, que algumas pessoas têm, enfim. Eu queria abrir para todo mundo, gente, porque se eu não abro, eu já começo a falar, sabe? Eu tenho aqui algumas coisas para dialogar com a Isabelle, mas como eu tenho mais chance do que vocês, então eu vou pedir que vocês se manifestem aqui. Olha, tantos comentários, todo mundo te cumprimentando, Isabelle. Obrigada pela aula, apresentação maravilhosa, enriquecedora, todo mundo gostando muito. Realmente foi uma aula muito importante. E acho que uma das coisas também que a gente observa, né, Isabelle, nessa onda de pessoas que às vezes no engano, na falta de informação, diz, eu realmente acho que eu tenho alguma intolerância ao glúten, porque eu cortei os produtos com glúten da minha alimentação e me sinto melhor. E muitas vezes é porque a pessoa substituiu alimentos ultraprocessados por outros produtos, talvez raízes, talvez as leguminosas, como você sugeriu, e melhorou o seu padrão de consumo, né? Ao remover alimentos ricos em glúten, os panificáveis, os biscoitos, as massas, isso promove, eventualmente, não é regra, obviamente, né? Porque você pode trocar 6 por meia dúzia, né? Mas você pode trocar por alimentos mais adequados. Então, a simples diminuição do consumo de ultraprocessados e aumento de consumo de leguminosas e castanhas já pode trazer outros benefícios. A pessoa se sente melhor, porque estava num padrão ruim, não talvez necessariamente porque estava respondendo mal à presença do glúten. Essa foi uma das coisas que me ocorreu de dialogar com você aqui nesse finalzinho. Perfeito. E desmistificar de que uma alimentação sem glúten é uma alimentação mais saudável, muito pelo contrário. Você pode ter alimentação sem glúten muito saudável, pode ser ruim. Nada saudável também. Então, dentro do que a gente conhece como preceitos de saudável, é claro, né? Isso, porque há também, né, uma diminuição aí do consumo de cereais integrais, então você diminui o consumo de fibra, de vários micronutrientes associados aos cereais integrais, se troca por porcaria, vai ficar pior, né? Mas ao substituir, sobretudo os ultraprocessados por frutas, legumes, verduras, castanhas, leguminosas, você pode ter um aumento. Então, gostei demais também das suas dicas sobre as modificações dietéticas, né? Aqui nesse grupo, acho que para a gente é muito precioso olhar para o potencial que a culinária tem de promover segurança alimentar e nutricional, porque isso também é segurança alimentar e nutricional, né? Está entrando perguntas aqui. A Dalva está querendo saber, ela não conseguiu entrar do início. Dalva, na próximo, você já começa logo cedinho.
você está lendo aí, né, Isabelle? Ela quer saber qual exame você indicaria para alcançar o diagnóstico. Você já tinha se referido à questão do diagnóstico, né? Mas talvez a Dalva não tenha acompanhado. Se você puder ajudá-la aqui, Isabelle, por favor. E depois lembrar que essa palestra fica disponível lá no canal do YouTube, né, do Sig Dietética. Então, quem quiser acompanhar, a gente vai disponibilizar lá. Mas, Dalva, eu acho muito arriscado, eu sei, alguns exames, né? Você tem anticorpos anti-endomíase, anticorpos antitransglutaminase, mas a minha indicação é que você procure, de fato, um médico, algum profissional, né? Por exemplo, geralmente é da área da gastroenterologia, que tenha competência nessa área para fazer a avaliação. Porque, como eu falei lá no início, você tem muitas desordens relacionadas, né? Não é somente doença celíaca. E às vezes esses exames você pode ter um exame negativo, mas você consome, não se sente bem, quando tira fica melhor. E um outro ponto também importante de abordar é que para fazer o exame com o potencial de descobrir se a pessoa pode ter alguma condição, né, ali relacionada ao glúten, a pessoa precisa estar consumindo glúten. Não adianta nada ela ter retirado o glúten da alimentação durante um tempo, você não está tendo ali, né, o antígeno desafiando, fazer o exame e esperar que aquele exame dê positivo. Então, isso é um ponto muito delicado que tem que ser também, tem que colocar de alerta, tá, para a questão do diagnóstico. Reforço, nutricionista não pode fazer diagnóstico, tem que encaminhar para o médico. Mas a prescrição dietética é a atividade privativa do nutricionista e a elaboração de planos alimentares, então, e a orientação, ela vai ser, é o profissional que vai ter essa competência para fazer. Acho que valeu aí o esclarecimento, muito bacana, né? Realmente, Isabelle lembrou, eu tenho a alegria de ter Isabelle aqui no comitê, né, no comitê executivo do SIG, então ela nos ajuda muito também, além de toda a competência da Isabelle, a organizar o nosso acervo. Então ela lembrou de informar vocês sobre o canal do YouTube, eu botei aqui no bate-papo, tá, gente? O endereço para vocês acessarem o nosso acervo, a gravação dos nossos webinários, tá? Tem bastante material interessante lá, por favor, desfrutem, que esse é o objetivo do SIG. Isabelle, mais perguntas aqui. A Angélica está reagindo, a Angélica também é integrante do nosso comitê. Ela comentou aqui que nas aulas de TD os alunos pediram aveia sem glúten e foi adquirida uma marca brasileira que dizia não contém glúten, se nesse caso está correto com a lei regulatória. Porém, fica o risco da avenina para quem consome, correto? Posso já juntar aqui com outra pergunta, Isabelle? Deixa eu ver se tem... Aqui a Eveline, bem-vinda também, Eveline, reagindo, dizendo que é professora do bacharelado em gastronomia da UFC e que se sentiu contemplada com a apresentação e, sobretudo, com a questão das pessoas acharem que é brincadeirinha. Realmente, né, gente? Precisamos tomar um cuidado danado com isso. A alimentação faz tanto sentido para o coração das pessoas e a gente desqualifica, né, muitas vezes, uma alimentação importante. Realmente não dá, né? E a Caroline, também do nosso comitê aqui, ressaltando que a partir da fala, né, da Isabelle, ela traz a importância dos profissionais que atuam em alimentação coletiva, de conhecerem minimamente os ingredientes e os alimentos. Ela atua com o EAN nessa temática. Realmente nos restaurantes, né, gente? Qual é a dificuldade que o nutricionista teria de informar ali a composição e nutrientes, né, na frente, ali na hora da distribuição, de trazer esse cuidado para as pessoas, porque não é todo mundo que vai ter o tempo, a preocupação de procurar o nutricionista, como a Isabelle fez quando foi ao restaurante. Eu trabalhei, no começo da minha carreira, eu trabalhei em alimentação coletiva, Isabelle e colegas, e o cozinheiro usava farinha de trigo, gente, para engrossar o caldo do feijão. Agora, imagine isso, para eu desmontar essa prática, levou assim uns 4 meses de convencimento, de conversa, porque era uma prática. Agora, quem é que vai supor, quem não come glúten, né, que ao comer feijão poderia ter um problema, né? Enfim, então, Isabelle, por favor.
E já vamos terminando, gente, porque já está dando aqui o teto da nossa reunião. Eu já passei mal, inclusive, comendo feijão no restaurante universitário, Semiramis. Passei muito mal. Então, esses relatos são muito preocupantes, né? Mas o que a Angélica, né, perguntou sobre a aveia, sim, ela está rotulada como sem glúten. Pela legislação brasileira, isso é possível, caso tenha sido ali feito o controle todo para prevenir contaminação cruzada, desde do cultivo até o processamento. E a empresa, porque a responsabilidade é sempre da empresa, possa garantir que essa aveia, né, não contém glúten. Mas ela vai ter que ter lá a rotulagem de alérgicos contém aveia. Então, é possível pelas normas brasileiras, porque a gente, na lei do glúten, a gente não tem especificado quais alimentos devem conter o contém glúten ou não contém glúten, tá? Isso existia em 1992, foi revogado, atualmente não tem mais isso. Então, está de acordo. Agora, novamente, a aveia é sempre uma questão muito delicada. Sempre tem que fazer muitas ressalvas quando eu falo de aveia por conta disso. E tem que ver avisar, né, que aquilo aí contém aveia e falar, porque geralmente a pessoa sabe se ela pode consumir ou não. E a aveia sem glúten, outro ponto é que ela é bem mais cara do que uma aveia que não é rotulada como sem glúten, tá? Você vai pegar um pacote, não sei, R$ 5, geralmente, da aveia, sem glúten, vai para 15, 20, ela é o triplo, quádruplo do preço. Então, a maioria dos produtos sem glúten. Se a gente fala de inclusão, isso é mais um ponto complicado, porque a gente tem que também estimular tanto a elaboração em casa, né, Semiramis, se possível, dos pães, de produtos que não contêm glúten, porque é tudo muito mais caro. Então, esse é mais uma questão aí para ser considerada. E que bom, também adorei a fala da Eveline, da Carol. Alimentação coletiva, eu gostaria muito, sabe, Carol, que isso fosse contemplado, até porque eu sou usuária do RU lá na UERJ, e no cardápio eles colocam quando tem glúten e quando não tem glúten. Aquilo ali realmente me dá muito mais segurança. Eu conheço os nutricionistas do RU, mas ter no cardápio a indicação me dá muita segurança. Hoje eu posso comer, hoje eu não posso comer. Então, me ajuda muito. Parece, não é uma besteira, gente. Realmente, vocês não sabem com quem estão lidando. As pessoas têm múltiplas vontades e restrições, ou enfim. Claro, e por isso que a gente gosta muito aqui no SIG, né, Isabelle, de compartilhar com todo mundo essas orientações, de compartilhar um pouco da nossa experiência como professores de dietética, e sobretudo você, que também é uma pessoa que tem pessoalmente essa questão. Eu acho que a nossa intenção é disseminar essa ideia, esse conhecimento de como a dietética pode ser promotora de segurança alimentar e nutricional. Então, eu queria te agradecer muito, mas tem ainda uma última perguntinha, não queria deixar ninguém sem resposta. A Dalva está pedindo se você indica algum material com receita sem glúten, se você pudesse, para a gente fechar. Difícil, dava, porque são muitos e muitos e muitos materiais, até para fazer preparo, planejamento de aula prática, eu pego de muitos materiais, mas eu vejo muito, sabe o que? Canais do YouTube. Eu tenho livros, eu tenho diversos livros de receita sem glúten, mas assim, eu acho que eu nem consigo te indicar apenas um. De repente eu consigo lá no vídeo, Semiramis, que vai ficar no canal, eu posso colocar na descrição do vídeo alguns materiais, de repente, indicação de links para outros vídeos ou links para e-books gratuitos de receita sem glúten, porque existem vários, tá, Dalva? Mas assim, eu acho que eu não sou capaz nesse momento de escolher apenas um para te indicar. Mas acho que é uma boa ideia. A gente tem ali na descrição, como disse a professora Isabelle, dos videozinhos, vocês vão ver lá na página, tanto da Rede Laçã, porque nós temos financiamento 100% público, também aproveito a oportunidade para reforçar aqui com vocês essa informação, quanto no YouTube a descriçãozinha ali do vídeo. Acho que é um bom lugar, né, Isabelle, para a gente trazer essa informação. Então, querida, de novo, muito, muito obrigada pela beleza da tua aula, pelo trabalhão que você teve aí montando esse conjunto enorme de informações e o tempo também que despendeu aqui novamente para o nosso SIG. Queria te agradecer muitíssimo, agradecer a todas e todos que estiveram conosco. E, por favor, acessem então os canais
participem dos demais webinários, estão sempre super bem-vindos e bem-vindas, tá bem? Um abraço, então, a todas e todos. Obrigada pelo carinho, pela confiança. Um ótimo dia para todo mundo. Obrigada, Semiramis. Tchau, tchau.